Oi, meu nome é Larissa Correia. Se você tá nesse canal é porque o algoritmo entende que esse canal é bom pra você, menina. Então fica aqui, se inscreve, compartilha, comenta, enfim, interage. Se você não sabe, eu criei esse canal pra me ajudar a quitar mais de 50 mil reais em dívida. Eu tenho certeza que eu vou conseguir e eu tenho certeza que se você quiser também mudar a sua vida é possível, tá? Assim como você, eu sou mãe, sou empreendedora, sou filha, sou esposa, sou irmã, enfim, tem todos os papéis sociais aí pra cumprir. É bagunçado, é turbulento, é difícil, mas eu tenho certeza que juntas a gente vai chegar lá. Então aproveita e assiste esse vídeo até o final, tá bom? No vídeo eu quero te contar como depois de quase 10 anos que eu saí da casa dos meus pais, né, da minha mãe de forma específica, eu quase fui despejada. Eu nunca passei por isso, eu nunca passei por um aperto financeiramente tão difícil. E nos últimos 2 meses, agora em abril, nós precisamos acionar o sinistro do nosso contrato. Desculpa os cachorros. A gente precisou acionar o sinistro do nosso contrato para conseguir fazer a quitação desse aluguel e pagar esse sinistro. Então, o movimento que a gente está fazendo de economia acabou agregando mais uma dívida, mais uma parcela de R$ 330 no nosso orçamento. Não é o cenário perfeito, tem sido muito difícil, mas a gente precisa passar por isso, tá? E eu quero trazer aqui para vocês algumas questões, né, para que nós tivéssemos chegados até esse momento. Como eu tenho dito, gente, eu não acho que ser inadimplente é só sobre não pagar dívidas. Eu não tenho problema de caráter, eu não sou uma pessoa mau caráter, eu não deixo de pagar só porque eu não deixo de pagar. Eu não deixo de pagar porque tem várias coisas por trás disso. Tem vários confortos que eu não abri mão, tem várias coisas que eu adiei, tem muitas coisas que eu não sonhei, que eu não tive ambição. Então, tudo isso sim refletiu na nossa vida hoje. Eu não vou negar. Eu sou uma pessoa honesta o suficiente para assumir a minha responsabilidade sobre isso. Mas eu também não vou falar balela para vocês. Eu não vou falar que ser inadimplente se dá só pelo fato de a pessoa ser sem vergonha, dela não fazer questão de cumprir com as responsabilidades dela. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que a grande maioria, infelizmente, tem problemas com crenças, tem problemas com administração financeira, tem problemas com estratégia financeira. Já vamos falar sobre algo que, por exemplo, nos últimos anos, né, tem vindo com muita força, que é sobre investimentos. Alguém falava sobre investimento, gente, há mais ou menos 7, 8 anos atrás? Falava-se. Você ia numa roda de amigo e esse era um assunto? Não. Não existia um roxinho no Nubank com a carteirinha ali digital para você guardar o seu dinheirinho. Não existia. Não existia ninguém falar sobre reserva financeira. Não existia. Então esse vocabulário financeiro, ele é novo na vida de muitas pessoas. 7 anos para você pode parecer muito tempo, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um comportamento social. E um comportamento social, 7 anos não é nada. Tem coisas que levam séculos para mudar. A gente, obviamente, que tem poder de mudar a nossa vida em menos tempo, de forma muito individual e pessoal, mas se a gente está falando de um comportamento social, a gente tem que lembrar que isso pode demorar, sim, muito tempo. Porque é a maneira como as pessoas, historicamente, lidam com a sua vida financeira, tá? Pensando sobre isso, gente, eu vou trazer o assunto, porque eu fico muito preocupada, né, das pessoas simplesmente se acharem no direito de só julgar. Eu sei que estar na internet me coloca nessa condição de julgamento e tá tudo bem, tá? Mas eu não quero que isso venha, porventura, prejudicar quem buscou esse vídeo, né, ou quem chegou nesse vídeo e tá tentando, né, sair desse buraco e ver comentários aqui que são desagradáveis, que vão desestimular, tá? Então vamos ser colega, vamos ser amigos. Se você não tem seu nome sujo, se você nunca entrou em dívida, que bom pra você, que bom. Indica esse vídeo para quem você conhece que passa por esse problema, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai entender muito melhor sobre o que está acontecendo, tá bom? Agora, voltando a falar sobre o aluguel. Gente, o aluguel aqui da minha casa, ele é um aluguel que ele nunca teve reajuste considerável, tá? Eu tô há quase 3 anos nessa casa, ou 3 anos, quase 3 anos. Nunca tive problema com o aluguel, nunca atrasei o aluguel, nunca foi uma situação, muito pelo contrário, sempre paguei direitinho, sempre paguei antecipadamente. Então, se chegasse o boleto, eu tivesse com o dinheiro da conta com o dinheiro do boleto na mão, eu já pagava. Mas advindo de muitas coisas que vem acontecendo na minha vida. Então, eu tive, só para vocês entenderem o cenário, eu trabalhava numa empresa como prestadora de serviço, eu saí dessa empresa, abri uma sociedade com uma colega, essa sociedade infelizmente não deu certo. Eu sim saí no prejuízo, porque eu saí de uma empresa com o nome já no mercado, constituída, com valor mínimo, gente, para investimento num outro negócio.
tá? Não tô falando se foi justo ou não foi justo, eu estou dizendo que eu saí no prejuízo nesse movimento. E também tem muito mais em tudo que aconteceu do que só dinheiro, só desânimo, só falta de perspectiva, tinha muita coisa envolvida. Eu prefiro sempre me retirar, eu nunca vou ficar brigando por nada, é muito difícil eu fazer isso. Inclusive é um comportamento que eu preciso mudar, porque isso não me prejudicou só essa vez, mas me prejudicou em diversas outras vezes em que eu não briguei de forma inteligente por aquilo que era meu de direito. Então hoje, infelizmente, eu pago essa conta, tá? Não só sobre essa empresa, eu já comprei um carro e não tive direito no carro, e assim por diante, né? Eu já investi num outro negócio, onde não deu certo, eu saí com todo o prejuízo. Boa parte do meu nome é sujo ainda por conta desse prejuízo. Foram mais de 20 mil reais investidos. Enfim, só para vocês entenderem que esse comportamento também de ajudar o outro é algo que me prejudica muito, 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 muito mesmo, tá? E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas, voltando aqui, então eu tive essa transição de carreira e aí eu fui pro meu negócio de forma individual, na prática ali, eu por eu mesma. Só que assim, gente, eu tava grávida, eu tava de 7, 8 meses. Só que eu não aguentava mais ficar naquela situação, mas eu também não tinha noção que eu não tinha condições suficientes para seguir de forma independente, né, individual. Nesse meio do processo, a empresa dava assim um lucro muito bom, por ser uma empresa que tinha, sei lá, 2, 3 meses, aí eu conseguia fazer em torno de 6, 7 mil de faturamento. E aí, pensando nisso, como eu tava com um bebezinho muito novinho em casa e eu não conseguia trabalhar e cuidar do bebê, eu pedi pro meu esposo sair do emprego fixo e vir para casa, porque na minha cabeça, dando esse lucro, tudo ia pra frente, né? Porque ali, 6, 7 mil pra gente viver enquanto família não era algo difícil, não era algo que impossível. Muito pelo contrário, era possível. A gente contornando e 2 pessoas trabalhando, a tendência era crescer. Percurso, gente, nós tivemos ali problema na adaptação do meu esposo em casa, o neném queria ficar comigo, obviamente. Eu não estava preparada para ser mãe, empresária, eu não estava preparada para ser mãe e continuar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Eu não tinha noção, por exemplo, que quando eu amamentava, minhas energias iam lá embaixo. Eu não sabia, mas eu sempre acreditei que ia dar certo, gente. Isso ninguém pode falar que eu não acredito. Eu sou uma pessoa que acredito muito. Enfim, diante desse cenário, as coisas começaram a dar errado, uma coisa atrás da outra. E sabe quando você vai, você investe e o dinheiro não volta? E você vai e investe. E nisso foram quase 20 mil reais de investimento sem qualquer retorno financeiro. Quando eu falo qualquer, gente, pagar as contas do mês não é retorno financeiro. Eu sei, a empresa era muito pequena para dar realmente lucro. Lógico que era, eu tenho noção disso. Mas eu já tinha vindo de um outro negócio igual que já dava um salário mediano para cada sócia. Então, na minha cabeça, isso funcionaria no meu negócio também. O problema, gente, é que não eram 2 pessoas sem filhos para cuidar. Não eram 2 pessoas que podiam se engajar naquele movimento 24 horas, como aconteceu no outro negócio. Inclusive, no outro negócio, quando eu entrei, eu tava, nossa, 100%, sabe? Dormi muitas vezes, 1 hora da manhã, 11 horas, tentando fazer a coisa acontecer. Então, eu sei a energia que o negócio inicial exige, mas eu achei que eu fosse dar conta, eu não achei que virar mãe me tiraria toda essa energia. E tira, gente, quando uma mulher fala pra você que ela tá cansada, que ser mãe é um desgaste emocional enorme, físico, enfim, todos os sentidos, acredite, ela tá falando a verdade. Bom, passamos por esse cenário. E aí as coisas começaram a se atropelar e a gente começou a ficar desesperado. No final da gravidez, eu lembro que as pessoas começaram a me pressionar para fazer um chá de bebê. Eu sabia, e a gente vai falar sobre isso também, eu sabia que eu não tinha condições de fazer um chá de bebê, mas era o meu primeiro filho e eu queria muito registrar esse momento, eu queria muito isso, muito. Então, eu entendi que era o momento de fazer o chá de bebê, só que eu não tinha dinheiro. Então, tudo que eu pude passar no crédito, eu passei, no crédito do meu pai, inclusive. E depois eu pensei, vou pagando, porque a empresa está dando lucro, as coisas vão funcionando, vai dar tudo certo. Mais uma bola de neve. Eu pago o preço dessa dívida até hoje, se eu for colocar ele na ponta do lápis, né? Enfim, por pressão também das outras pessoas. Porque por mais que eu quisesse muito, 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 eu conseguia viver sem. Eu não sou uma pessoa muito sociável. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar na minha, muito tranquila, não gosto muito de ficar na casa de parente. Então, assim, também se não fosse ter, tudo bem. Mas aí fizemos, ok. O chá de bebê aconteceu, meu neném nasceu, meu esposo saiu do trabalho, esse movimento não deu certo. Meu esposo, então, começou a pensar em outras formas de ganhar dinheiro, foi trabalhar fora, né, fazendo bico aqui, bico lá. E aí, nesse meio de tempo, gente, a gente não conseguia juntar o dinheiro do aluguel.
porque as coisas iam acontecendo no meio do caminho. A gente paga pensão alimentícia para minha enteada, a gente preferiu por não diminuir a pensão alimentícia, porque a gente sabe que a mãe dela conta com esse valor. Nós entramos na questão do nenê, então o leite do nenê, por mais que ele mamasse no peito, agora na creche ele mamava menos. Nesse processo de transição com a creche não me contava que ele não estava comendo. Então, quando ele chegava em casa, ele estava mamando 4, 5 mamadeiras, assim, desesperadamente. E a gente não entendia o porquê. E só fomos entender no final, né? Quando tudo virou uma grande bola de neve, o neném ficou doente, eu fui conversar na escola, enfim. Bom, e a gente tentou buscar outras alternativas, né? Outros aluguéis que estivessem mais em conta, né? Que coubesse ali no nosso bolso. O problema, gente, é que assim como eu disse lá no início do vídeo, o meu aluguel ele nunca teve um reajuste considerável. Então eu moro numa casa que pra mim é uma casa muito confortável, grande, tem um quintal enorme atrás, tem um quintal enorme na frente. Só pra vocês terem uma noção, na frente, bem acomodado, cabem 6 carros, né? E atrás o quintal é mesmo tamanho, se não um pouco maior, porque eu tenho espaço de horta, espaço de quintal e ainda corredor lateral da casa, tá? Fora isso, eu tenho 3 quartos, um eu faço de ateliê, um eu faço de quarto das crianças, e o meu quarto é uma suíte e mais um banheiro social, mais sala, mais lavanderia. Enfim, então é uma casa muito grande pra gente hoje, que nos acomoda muito bem, né? Muito grande, pra muitas pessoas tamanho normal, mas pra nós, se a gente precisasse, seria possível apertar um pouco mais. No entanto, gente, eu pago só 1.400 e poucos reais de aluguel aqui, quase 1.500, né? Eu sou da região de Campinas. A gente foi buscar outros aluguéis que tivesse ali dentro desse valor ou menor que esse valor. Só que as casas eram extremamente pequenas, né? Se tinham 2 quartos, os quartos eram muito pequenos, que não dava para comportar, por exemplo, nem os móveis do enxoval do meu bebê, que é um guarda-roupa, uma cômoda, um berço. Então a gente tem que levar em consideração que mais o bebê, eu tenho uma enteada também. A gente precisa de uma cama para ela, um colchão, enfim, conforto para ela também. E nós não conseguiríamos trazer isso numa casa que fosse menor, né? Fora que eu tenho 5 cachorros. Então a gente procurou, nós fomos visitar, a gente foi conhecer, a gente andou, a gente se disponibilizou a morar ainda mais longe de onde nós moramos hoje, tendo em vista essa mudança que trouxesse ali uma economia, mas infelizmente não foi possível. Nós retomamos a ideia de permanecer aqui, resolvemos a questão do sinistro e ficamos aqui mesmo, né? E aí o que eu comecei a pensar? Formas dessa casa também nos deram um certo dinheiro. Então, como é uma casa grande, e eu fiz uma transição de carreira que eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, acabou que a gente transformou aqui em uma forma de ganhar dinheiro também, ainda em andamento, ainda em processo. Eu quero aqui num ponto da Shopee, um ponto do Mercado Livre, porque, por exemplo, até nesse novo trabalho que eu adquiri, né, essa transição de carreira, eu não consigo fazer atendimentos com o meu bebê em casa, porque ele demanda, né? A gente tá num processo ainda de atestado médico, ele já faz um mês que tá de atestado médico, mas eu e meu marido, a gente tem considerado muito fortemente ele não voltar pra escola, né? Considerando, gente, que é muito sofrimento pro bebê e também pros pais. Então, tem que colocar na balança. Ele ir pra escola tá me resultando em um mês de atestado. E ninguém quer ficar comigo um mês, eu não consigo planejar nada em um mês e depois mudar tudo de novo. Aí vai 2 dias pra escola. A última vez que ele foi pra escola foram 2 dias. 2 dias para escola, 7 dias de atestado. 2 dias para escola, 7 dias de atestado, fora os feriados que nós tivemos em abril. Então, para mim, a conta não tá fechando muito, essa é a grande verdade. Então, a gente tá considerando a possibilidade de ele ficar em casa comigo. E aí, durante o dia, por exemplo, se aqui se transformar num ponto de coleta, tanto o Shopee quanto o Mercado Livre, eu consigo atender, né, o pessoal que vem entregar e que vem fazer retirada com ele. Isso é super tranquilo, tá? Bipar os produtos, consigo. E eu sei que é muito trabalho para uma rentabilidade menor, mas que faz todo sentido. Eu não me sinto confortável em me comprometer com uma empresa, por exemplo, e falar, olha, eu vou fazer o seu atendimento home office do seu cliente e o meu filho chorando no fundo, eu não conseguindo dar atenção pro meu filho, ou também não trazendo resultados. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu não me emprego, né? Não me coloco à disposição de uma empresa pela metade, 50%. Eu preciso ser 100%, porque ela tá gastando dinheiro comigo também. É um investimento que essa empresa está fazendo sobre mim. Tem algumas vagas home office que estão ali dentro do meu radar? Tem, gente, mas eu não sei verdadeiramente se eu vou embarcar nisso, tá? Então, esse é o cenário atual, né, dessa dinâmica que eu tô vivendo agora, mas que eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, que vai dar certo. Então, esse foi o desfecho. Graças a Deus não fomos despejados, graças a Deus permanecemos aqui, mas foi desafiador, foi bem... Nossa, foi um tormento, na verdade. Pra quem já passou por isso, sabe como é que é, vai poder compartilhar melhor aqui comigo.
Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muitíssimo. Peço que você se inscreva mais uma vez, comenta, compartilha e me aguarde no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.